açoriano que chegou aos Açores, foi posto aqui em Vinha de Alhos durante 30 anos e resultou nisto. Uma pessoa pessoalmente extremamente generosa, muito interessante para aqueles que não o conhecerão pessoalmente, com um sentido de humor muito grande, com uma capacidade de fazer amizades e de afetos muito grande. Quando se fala na gastronomia, eu lembro-me muito de uma conversa que tive com a doutora Fátima Bittencourt de Cabo Verde, quando fizemos aqui o 5º encontro de escritores açorianos. Ela diz: à mesa se resolvem muitos problemas. E de facto é isso. A gastronomia é cultura. E nesse aspecto, pelo que me disseram e não porque vi ainda, é importante que eles foram buscar essa vertente. Quando falaram em ternura e quando falaram em afeto, em termos dos produtos, do que se faz, eu fiquei satisfeito. Espero que o livro traduza isso, na medida que isso é que é importante na gastronomia. A gastronomia é tão importante na identidade de uma comunidade, como é a música, como é as outras atividades culturais, como é o dia-a-dia das pessoas, porque o dia-a-dia das pessoas passa obrigatoriamente pela gastronomia. E a gastronomia mostra, geralmente, o que é que as pessoas são. Não o que necessitam, mas é aquilo que podem ter. E acho que qualquer livro sobre isso, que toque nesses assuntos e que não apresente apenas um número uma quantidade de farinha, de açúcar, de arroz para se pôr em determinada receita ou emenda, acho que valoriza de maneira bastante grande a cultura dessa comunidade. Sabores das Ilhas é uma série de televisão que começou a partir de um projeto que era fazer o levantamento da gastronomia tradicional mais importante dos Açores. A ideia era fazer o programa só nos Açores, em todas as ilhas. Depois, a pedido do Dr. Pedro Bicudo, que era o atual diretor da RTP Açores, nós resolvemos estendê-lo às restantes ilhas da Macaronésia. E assim fizemos 24 programas nos Açores, 3 na Madeira, 3 nas Canárias e 3 em Cabo Verde. Foi uma experiência fantástica que, para além de divulgar a gastronomia tradicional mais emblemática dos Açores, nos permitiu traçar uma linha transversal na gastronomia atlântica, das ilhas do Atlântico. E chegamos à conclusão que, por exemplo, quer nos Açores, quer na Madeira, em Cabo Verde e nas Canárias, consomem-se o mesmo tipo de produtos, nomeadamente bananas, nomeadamente o peixe com predominância para o atum, o vinho com predominância para o vinho branco. É incrível saber que na caldeira da Ilha do Fogo se produz vinho branco, numa zona tão desértica como é a Ilha do Fogo. Depois, esta série passou na RTP Açores, foi reposta e passou na RTP Internacional e na RTP África. E aí, uma audiência muito maior, milhões de telespectadores, foi vista na nossa diáspora, nas nossas comunidades de imigrantes, e suscitou-nos a fazer uma nova série chamada Sabores da Diáspora. Portanto, a ideia foi ir às comunidades de imigrantes, saber até que ponto é que a gastronomia típica que eles levaram, tradicional, que levaram dos Açores, é mantida ainda hoje. E tivemos a grata experiência de constatar que, efetivamente, sim, essa gastronomia é mantida, especialmente para a primeira geração. As mais novas estão decididamente rendidas ao fast food, aos hambúrgueres, mas aquelas senhoras que emigraram nos anos 50 para a América e para o Canadá continuam a fazer o polvo à moda dos Açores, os chicharros, enfim, as morcelas e os chouriços. Não se podem importar de cá, como sabem, porque a legislação americana não permite que se importe enchidos dos Açores, mas eles procuram fazer lá. Fazem o seu vinho também com uvas com uva americana, que trazem da Califórnia, fazem o seu vinho de cheiro, digamos assim, e há uma rede
muito bem organizada de importação de produtos açorianos. Nós constatamos isso na costa leste dos Estados Unidos, sobretudo, onde há determinados dias da semana, penso que à quarta e à sexta, eles recebem o peixe fresco dos Açores, o chicharro e todo aquele outro tipo de peixe que nós aqui consumimos. Quando não têm essa possibilidade de consumir o nosso chicharro, eles importam o chicharro, usam o chicharro que é importado da Califórnia, do Pacífico, que é muito parecido com o nosso, mas não é tão bom, efetivamente. Acontece que essa digressão pela diáspora permite-nos também um feedback da audiência dos Sabores das Ilhas. O nosso apresentador e autor do programa, António Cavaco, era reconhecido a cada passo nas ruas de New Bedford ou de Toronto, por onde andamos, e o livro que ele resolveu editar na sequência dos Sabores das Ilhas teve lá uma aceitação enorme. Nós vendeu o Cavaco centenas de livros e as pessoas comprávamos aos 4, 5, 6 para oferecer, porque realmente constatámos que há uma apetência muito grande, o chamado mercado da saudade, para as tradições açorianas, também na gastronomia. Estes programas não são programas de culinária, nós chamamos exatamente de programas de gastronomia porque há toda uma ação pedagógica em volta dos produtos e da maneira de os cozinhar. Os programas, como já de certo se recordam, têm sempre dois convidados. Um é o que faz o prato e têm uma série de reportagenzinhas sobre os produtos que são utilizados, sobre o inhame, sobre as amêijoas de São Jorge, como é que se apanham as amêijoas, como é que se cultiva o inhame, como é que se cultiva o ananás, enfim, esse tipo de coisas. E depois agregamos também ao programa o componente patrimonial, portanto, há depois um convidado que está à mesa a degustar o prato e que fala do património da sua ilha ou da sua localidade, do património arquitetónico, cultural, etc. Um outro projeto vai surgir a seguir a este, e isto é novidade, que são os sabores do mundo nos Açores, porque nós às tantas descobrimos que há nos Açores pessoas de 88 países a residir aqui, imigrantes com I. Vieram para cá, aqui residem, de 88 nacionalidades. E, portanto, achamos que seria muito interessante também fazer programas com essas pessoas, para elas cozinharem, mostrarem como é que se cozinha e o que é que se come nos países deles, e falarem também do seu país, da sua cultura, do seu património. Nós acolhemos esta iniciativa, foi um contacto feito pelo Sr. António Cavaco na procura de um espaço em que pudesse fazer uma apresentação acolhedora da sua publicação. Claro que nós, tudo o que é sobre a Ilha de São Jorge ou que abrange a Ilha de São Jorge, nós interessa-nos e acho que faz todo o sentido nós apoiarmos dentro daquelas que são as nossas possibilidades. O balanço que faço é um balanço bastante agradável, o Salão Nobre esteve composto com várias pessoas que saíram de suas casas para vir a esta apresentação e penso que é um bom sinal no avanço da cultura no nosso concelho. O sucesso ou não depende sempre do afeto e da ternura, como a gastronomia, que é de facto isso, que é aquilo que envolve e que é o conteúdo de tudo isto. O livro em si, como posso dizer, será um pequeno repertório da nossa identidade cultural em termos de tradições, em termos de etnografia, em termos de história, em termos de turismo, em termos de roteiro, e foi isso que esteve no propósito da construção. Portanto, fazer um todo que projetasse de alguma forma aquilo que podemos potenciar no turismo como ferramenta de turismo que é a gastronomia. E, portanto, foi isso que nos preocupou e que fizemos. Já é a segunda edição, hoje aqui lançada, é sinal que tem tido sucesso. Há pouco dizia que não sabia se tinha, mas tem tido sucesso porque já vamos na segunda edição. É a segunda edição, mas a segunda edição, ou a terceira ou a quarta, às vezes isso não é importante, porque o que é mais importante é a edição daquilo que nós somos. E aquilo que nós somos não sou eu, António Cavaco, é aquilo que nós somos, que sou eu, que é o Marco Marques, que é o José Fernando, que é toda a gente, que são os jorgenses, que são os feialenses, que são
são a identidade cultural, são os Açores, no fundo. E é isso que é a marca Açores, que é isso que importa projetar. E isso na gastronomia é o melhor veículo que podemos fazer em termos turísticos. E se alguma vez pudesse haver ou possa haver dúvidas que a gastronomia não é um produto turístico, aqui está a prova. Não é uma questão de sucesso, é uma questão de sermos nós a projetarmos. Chamam-lhe sucesso. Muito bem, pois chamem-lhe sucesso para a segunda, para a terceira, para a quarta edição, para a quinta, para aquelas que vierem. Mas somos nós, os Açores, que estão projetados. E a gastronomia mostra, geralmente, o que é que as pessoas são. Chegamos à conclusão que, por exemplo, quer nos Açores, quer na Madeira, em Cabo Verde e nas Canárias, consomem-se o mesmo tipo de produtos. Ferramenta de turismo que é a gastronomia. E, portanto, foi isso que nos preocupou e que fizemos. Eu e a Conceição, para fazer o quê? As amêijoas. Olha aqui. Olha aqui o alho. O alho a fumegar. O alho a fumegar com o azeite. E agora vamos aqui introduzir as amêijoas. Conceição, onde é que estão as amêijoas? Estão aqui. Põe aí. Conceição, põe aí essas amêijoas. Isso. 5 estrelas. E maravilha. Ai, Senhor. Que dor. Está quase tudo. Já está. E agora é só e para não fazer barulho, com um toque de carinho e deixar que elas abram a suculência ao mundo, que é isso que nós precisamos. São Jorge para o mundo, amêijoas da Lagoa do Santo Cristo. É ou não é isto que faz a diferença dos Açores? Esta é que é a verdade da carne. Maravilha. E é uma vazia. Uma vazia amadurecida. Uma vazia amadurecida. Porque o que está às vezes em diferença da carne é a maturação. A maturação que é pegar na carne e conseguir ver assim, desta forma, a maturação da carne. E isto é que é de facto a maturação da carne. E aqui... Isto é uma carne que tem pelo menos 15 dias de frio. Numa espécie de vácuo. Exato. E a maturação, muitas vezes as pessoas comem bife e dizem que o bife está duro. Pode ser mesmo bife da vazia ou bife de partes nobres de um animal, porque comem a carne praticamente com 48 horas, portanto desde o abate do animal, que a carne é verde. Exato. E a carne tem que ter a sua maturação, um tempo suficiente, um período de repouso, para que as proteínas, as enzimas da própria carne, e a carne torna-se mais tenrinha e mais suculenta. E é isto que faz exatamente a diferença. Porque o bife não é duro ou não é tenro
de acordo com a peça, embora isso possa ter influência. Tem influência o corte, mas também tem influência a maturação da carne. A carne verde, geralmente, é bem mais rija do que a carne. Isso é que é importante. E é assim, é desta forma que nós conseguimos, de facto, um bom bife. E agora vamos aqui às ameijas. Aqui, assim. Assim. Está pronto. E agora vamos tirar por aqui. Que maravilha! Que maravilha! Isto é que é a diferença. Isto é que é a diferença. Depois deste esforço, porque é um esforço, só faltava o quê? Só faltava estas iguarias. Mas se estas iguarias aqui estivessem sós, faltavam os autores. E quem são os autores? Conceição à minha esquerda, Sena à minha direita e eu, que sou o provador, não podia deixar de as provar.